A paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Hélio da Igreja Batista Casa de Deus. Não se esqueçam, queridos, de se inscreverem em nosso canal, Igreja Batista Casa de Deus, certo? Repasse esse canal, como também o canal Prega Já no YouTube, que é da minha esposa, a missionária Ariana. Queridos, não se esqueçam de se inscrever nesses dois canais, beleza? Nós temos aqui uma meta para ambos os canais de 1000 inscritos e ainda nem chegamos, queridos. Então, nos dê essa força, amém? Bom, vamos ministrar a palavra no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu vou ler do Romanos capítulo 10, versículos do 9 ao 14, ok? Vou ler mais uma vez, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos dá, meu Deus, o entendimento dessa palavra, e que por meio dela, Senhor, muitas vidas venham ser ganhas, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui, na realidade, é o princípio do Evangelho, aquilo que eu sempre tenho pregado, né? O princípio do Evangelho, ou seja, você quer saber se o local na qual você congrega, ela prega heresia, né? Porque nós temos aí a doutrina e os princípios da doutrina apostólica, que é o quê? O princípio da Trindade. Eu creio num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O princípio do Evangelho: Jesus Cristo estava na glória, veio ao mundo, nasceu numa virgem, foi batizado por João Batista, pregou durante 3 anos, foi traído, crucificado, foi morto pelos nossos pecados, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, foi visto pelos apóstolos e por mais de 500 pessoas, ascendeu-se ao céu, está sentado à direita do Pai e um dia ele voltará. Princípio do Evangelho. Princípio da infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Não existe outra coisa a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta, porque ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Senhor Jesus, que o princípio era o verbo, e o verbo é palavra, ele é a própria palavra. Jesus é a palavra. O princípio da justificação pela fé, ou seja, a nossa salvação, não é por meio de pastor, apóstolo, bispo, né? Eu fico observando aí, né, que nessa pandemia muitos falsos pastores, falsos apóstolos têm se manifestado, infelizmente. Mas vocês têm que ficar atento a esses princípios. Então, o princípio da infalibilidade, o princípio da Trindade, o princípio do Evangelho, o princípio da justificação pela fé, que é o 4º princípio, o princípio da justificação pela fé e o princípio do batismo nas águas, ou seja por aspersão ou por imersão, né? Esses daí são os princípios. Se a tua igreja não prega isso, queridos, ou ela está andando por caminho da heresia, ou ela está em heresia. Então, quem está pregando é um falso profeta. Amém? E ele diz que não há judeu, não há grego, ou seja, não há negro, não há branco, não há religioso. Todos aqueles que confessarem a Deus, todos serão filhos de Deus. Aquilo que está escrito lá em João 1,12, que se nós o recebermos, nós seremos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 fala isso. Então, na parte B do versículo. Então, não há diferença, querido, entre judeus, gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos
e abençoa ricamente todos os que o invocam, todos os que o invocam. Então não existe aqui que Jesus morreu apenas por eleitos, não, queridos. Jesus morreu por todos, amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não está falando aqui, todos os eleitos que invocarem o nome do Senhor será salvo, como eu tenho visto nessa época de pandemia, falsos pastores dizer, nós temos a chave da salvação, falsos apóstolos dizendo que tem a chave da salvação. Queridos, isso daí é heresia. A salvação, ela vem pela fé em Cristo. E como é que vem a salvação? Aí nós vamos agora no versículo 14, que diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui o apóstolo Paulo, ele começa do topo ao início. Como é que nós vamos levar o evangelho às pessoas? Ou seja, primeiro nós temos que pregar a palavra de Deus. As pessoas, elas têm que ouvir falar de Jesus e elas têm que crer no coração. É como ele falou aqui, ó, que é o princípio de tudo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, ou seja, como é que ela vai confessar se ela não tem quem pregue para ela? Então, queridos, nós temos que ser pregadores da palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Deus, ainda mais nessa época de pandemia, como está escrito lá em Mateus 5, versículo 15, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Então nós temos que ser luz nesse momento de pandemia, nesse momento de trevas, nós temos que ser luz, queridos. Amém? Nós temos que ser luz. Temos que levar a presença de Deus àqueles que sofrem. Amém? Com certeza, queridos, você é um propagador do Evangelho de Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, toma tudo e todos nas tuas mãos, Senhor. Que essa palavra ela venha falar em cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos em nome de Jesus. Amém.